Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para que possamos nos alimentar um pouco mais da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é o alimento espiritual para todos nós. E a palavra de Deus hoje está em 2 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 10. E a palavra de Deus nos diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque o Evangelho está nos dizendo que nós somos sacerdócio real. Porque antes da cruz existiam os sacerdotes, que eles eram quem tinha o privilégio de se aproximar de Deus, ele que tinha o privilégio de fazer os sacrifícios para Deus, para tirar os pecados daquelas pessoas. Na realidade não tirava, mas era sacrifício todos os dias. Mas quando Jesus Cristo veio e tirou os nossos pecados, nos lavou, nos redimiu, nos deu vida e vida eterna e vida com abundância, ele nos fez sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que povo de propriedade exclusiva de Deus? Porque somos comprados com o sangue do Cordeiro. Então nós somos exclusivos de Deus, nação santa, sacerdócio real. Por que somos chamados de sacerdócio real? Porque hoje todo cristão, ele não precisa de seres humanos para que ele possa se achegar a Deus. Não, qualquer cristão, ele pode se achegar a Deus. A qualquer local, a qualquer momento, aonde ele estiver, ele pode se achegar a Deus. Porque Jesus Cristo fez isso por nós. Ele nos limpou, ele nos salvou, ele nos deu vestes brancas. E hoje nós somos chamados sacerdócio real, geração eleita. Depois da cruz, teve uma nova geração, a geração de Jesus Cristo, a geração de Deus, uma nova geração de sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro. É assim que nós somos chamados, a igreja de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus, sacerdotes reais. Podemos nos achegar a Deus em qualquer local, em qualquer momento, aonde nós estiver. Aonde nós estiver, nós temos o privilégio de nos achegar a Deus. E no verso continua, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. A luz o que é? O Evangelho, Cristo Jesus. Que ele nos comprou e nos salvou e nos redimiu. E hoje estamos aqui para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Deus, ele nos chamou para proclamar as virtudes dele, o evangelho dele, que fomos tirados das trevas e viemos para a luz. Quando a gente não entendia, não compreendia, não conhecia o evangelho, nós vivíamos nas trevas. Quando a gente passa a conhecer o evangelho, passa também a conhecer Cristo Jesus e o que ele fez por nós na cruz. Aqui, o Evangelho de Deus está dizendo que fomos chamados para proclamar. E o que é proclamar? Proclamar é declarar publicamente, em voz alta, anunciar e afirmar o Evangelho do Senhor Jesus. Isso tem distinção de pessoas? Não. Aqui não está falando que é um pastor, aqui não está falando que é um homem. Aqui está falando que somos sacerdote. O que é sacerdote? Para servir a Deus, para viver praticando as coisas de Deus e proclamando o evangelho que ele nos deixou. Todos nós deveremos proclamar o evangelho que Jesus Cristo deixou para nós. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, velhos. Veio para o evangelho, aprendeu o evangelho, precisa o evangelho ser proclamado. É o que a palavra de Deus está dizendo. Aqui não está distinguindo se é homem, se é mulher, não importa quem seja. Precisa ser falado do evangelho. O evangelho puro e limpo como ele é. Não tem distinção de pessoa. Se ela é uma mulher, se é um homem, se é uma criança, não importa quem seja. Somos sacerdócio, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui está dizendo povo, sacerdócio, nação exclusiva de Deus, a fim de que proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos nós, não tem extinção de pessoas, precisamos proclamar as virtudes de Deus, o evangelho de Deus. É para isso que nós estamos aqui como sacerdotes real. A palavra de Deus está deixando isso muito bem claro. Não importa quem esteja proclamando, não importa quem esteja declarar publicamente e em voz alta, anunciar, afirmar o evangelho do nosso Pai. Então não existe exceção de pessoas. Não é o homem, não é a mulher, não é a criança, é todos. Aprendeu, veio para a maravilhosa luz, veio para Cristo. Sabe falar do evangelho, não se prenda, fale do evangelho para que outras pessoas venham ouvir e crer no evangelho e ser salvo, como diz a palavra do Senhor. E no verso 10 diz assim: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aqui está falando exatamente para as outras nações, que não eram os judeus. E aqui está falando exatamente para outras nações. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes nem tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Quando foi que todas as outras gerações e todos os povos foram chamados de sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, geração eleita por Deus? Qual geração? A geração de Jesus Cristo. Depois da morte de Cristo, uma nova geração foi dada à nação. Geração de Cristo. Quem é a geração de Cristo? O povo de Deus. A igreja de Deus. Sacerdotes reais de Deus para levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E antes, as outras nações não tinham misericórdia, porque quem tinha misericórdia eram os judeus. Mas depois da cruz, quebrou-se a parede da separação, rasgou-se o véu. Então todos nós somos gerações eleitas de Deus, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, comprados e lavados com o sangue do Cordeiro. E hoje nós alcançamos misericórdia. E através dessa misericórdia que o nosso Deus nos deu, precisamos falar do evangelho para todo o povo, porque ainda tem muitas e muitas pessoas que não compreenderam, que não entenderam o evangelho de Deus. Precisamos sim falar da palavra de Deus, não importa quem esteja falando, mas sim que fale com amor, com alegria, com determinação e fale a verdade que está no evangelho. É isso que o nosso Deus quer para todos nós. Que possamos orar e pedir sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, para que todos os dias nós esteja observando, lendo e aprendendo o evangelho de Deus e falando do evangelho de Deus para outras pessoas, não importa quem seja. Aqui não está dizendo pastor, pastora, bispo, presbítero, não, está falando geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, a fim de anunciar, a fim de confirmar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos todos nós. Precisamos falar do evangelho para que todos ouçam, creia, se converta e tenha a vida eterna. É isso que o nosso Deus deixou para todos nós aqui, como sacerdotes reais, para falar da sua palavra e levar o evangelho para toda a nação. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que cada dia nos alimente e nos dê mais sabedoria da palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, estamos aqui, Senhor, preparados cada dia mais para falar da tua palavra. Pai, derrama sobre todos nós o teu Espírito, para que através do teu Espírito, Pai, possamos aprender mais do teu evangelho. E assim, Pai, falar do teu evangelho, das boas novas que o Senhor deixou para todos nós. Te peço, te agradeço, Pai,
pela vida de cada um da minha família e também pela vida de muitos que irão ouvir a tua palavra. Que esta palavra, Senhor, chegue aos corações de tantas pessoas que conhecem o Evangelho e estão presas pensando que o Evangelho não é para todos, mas o Evangelho é para todos. Que todos aprendam e que todos falem do Evangelho, através do teu Espírito, através da tua palavra, Pai, que possamos viver cada dia mais no teu Evangelho, fazendo a tua vontade, como filhos obedientes a ti. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.